Olá, muito bom dia. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo para nós juntos estudarmos mais uma vez sobre a palavra do Senhor, aquele guia que nos direciona em nossa vida, que nos inspira e que nos traz a esperança não somente de uma vida aqui, mas uma vida eterna para todos sempre ao lado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nosso tema será aqueles que dormem no pó. Aqueles que dormem no pó. Nosso texto base para esse estudo de hoje se encontra lá no livro de Daniel, capítulo 12. Daniel, capítulo 12, como um todo. Convido a vocês que estão em casa a pegarem suas Bíblias e a lerem esse capítulo de Daniel. É um capítulo profético que fala do final dos tempos, que fala do tempo de Daniel, mas que principalmente nos dá a noção de como que será os dias finais da história da Terra, para nós ter um vislumbre sobre esse assunto. Mas antes de falar especificamente do livro de Daniel, nós vemos, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, essa esperança da ressurreição. Como nós já lemos nos textos passados dos profetas, de Jó, em Salmos, enfim, Isaías, essa esperança da ressurreição já era visível em todas essas pessoas, eles já tinham essa compreensão aqui. No Novo Testamento a gente vê bem claro lá na questão, lá no livro de João, capítulo 11, quando a irmã de Lázaro, ela questiona Jesus por que Jesus não tinha chegado ainda para não deixar que Lázaro, seu irmão, morresse. E daí ela tem uma conversa muito linda, muito enriquecedora com Jesus e que nos dá mais uma certeza de que as pessoas que faziam parte do círculo familiar de amizade e que conheciam a Cristo, que conheciam verdadeiramente os Escritos Sagrados, eles tinham a noção da ressurreição, eles tinham a compreensão dessa ressurreição nos dias finais. E no livro de João, capítulo 11, verso 23 ao 26, lemos assim: Declarou-lhe Jesus: Teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta. Ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Marta, ela tinha a compreensão correta bíblica da ressurreição, que seria no último dia, ou seja, na volta de Cristo. E para complementar o texto, Jesus dá uma declaração poderosa aqui e que serve para a nossa vida hoje. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Jesus é a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Podemos passar por problemas, por dificuldades, por aflições. Podemos até morrer nesta vida aqui, mas quem crê em Cristo não morrerá eternamente. Assim como Jesus fez essa pergunta para Marta, eu faço para você. Você crê nisso? Você tem essa esperança dessa vida eterna ao lado do teu Salvador Jesus Cristo? Talvez você não conhece ainda, mas essa é a sua palavra e eu convido a você a conhecer. Voltando para o nosso texto, o nosso estudo aqui, esse texto de Daniel 12, há algumas partes do texto que são que pessoas deturpam, enfim. Primeira parte que fica não muito claro para muitas pessoas é Daniel capítulo 12, verso 1, que nos diz o seguinte: Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. E haverá tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Qual parte eu gostaria de frisar? Que muitas pessoas elas ficam preocupadas em saber quem é Miguel, o grande príncipe. É muito contestada a explicação sobre esse texto aqui. Mas todas as explicações do livro de Daniel, quando aparece um anjo, um grande príncipe, enfim, ela refere-se a Jesus Cristo, a Cristo, tanto em Daniel 8:25, como príncipe dos príncipes, ou o príncipe do exército, Daniel 8:11, Daniel 9:25, ungido o príncipe, e lá em Daniel 12:1, como Miguel, o grande príncipe, nós devemos identificar a compreensão correta desse grande príncipe aqui, é como um dos nomes, podemos dizer assim, de Jesus Cristo. Os textos do Antigo Testamento, eles nos falam, como nós já estudamos no decorrer da semana, em Jó, em Salmos, Isaías, somente sobre a ressurreição das pessoas justas.
Nós estudamos somente sobre a ressurreição das pessoas justas. Mas aqui no livro de Daniel, no capítulo 12, verso 2, na sequência do texto, fala de uma ressurreição de pessoas justas e também de uma ressurreição de pessoas ímpias. Como que nós podemos compreender esse texto? Vamos ler? Daniel 12, verso 2. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Muitos, não todos. Uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Como que nós podemos compreender interpretar esse texto de uma forma bíblica que não seja em desacordo com aquilo que a palavra ensina? Muitos comentaristas, muitas pessoas eruditas, estudiosas da Bíblia acreditam que essa vai ser uma ressurreição especial no momento da volta de Cristo. Claro que, de acordo com toda a Bíblia aqui, todas as pessoas que forem fiéis a Cristo durante a sua vida, todas elas, as fiéis a Cristo, irão ressuscitar na volta de Cristo. Mas as pessoas ímpias, elas não vão. E nesse texto, quando fala da ressurreição de muitos justos, todos justos, e a muitos injustos, esses injustos aqui está profetizado lá, se nós lermos Apocalipse 1:7, que diz: até mesmo aqueles que o traspassaram. Aquelas pessoas que verão a Cristo em seu retorno, em sua glória, elas também vão contemplar o seu poder. Aquelas pessoas que transpassaram Jesus, os piores inimigos de Cristo durante toda a história, também haverá uma ressurreição especial para eles, para que eles possam conferir ali, contemplar diante dos seus olhos aquele que eles zombaram, que eles escarneceram, que eles cuspiram, que eles bateram, aquele que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores e foi condenado como o pior bandido, o pior pecador. Aqueles que dormem no pó, todos os justos ressuscitarão na volta de Cristo. E haverá uma ressurreição especial para os injustos, para aquelas pessoas que zombaram, que escarneceram de Cristo em sua morte. Aquelas piores pessoas, enfim, irão ver Cristo voltando sobre as nuvens dos céus com poder e grande glória. Meus queridos irmãos, meus queridos amigos, esse é um tema bastante amplo, bastante complexo. Lhe convido a buscar com sinceridade de coração, sinceridade de espírito, um estudo aprofundado da palavra. Não é um livro qualquer. Essa é a palavra de Deus. Aqui está revelado a criação do universo, a beleza da criação divina, a entrada do pecado. Durante toda a Bíblia, Deus